olhar. A noite o rolê tá pegando, ninguém fica em casa, não tem Wi-Fi. De dia tá movimentado, pra ter alguma coisa tem que ir atrás. Só restou... Olá para você, telespectador, telespectadora, internauta, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Sabe essas fotos que você acabou de ver? Elas são da nossa entrevistada de hoje, a multiartista guarulhense Camila Rhodes. Gente, é multi mesmo, porque ela é fotógrafa, produtora audiovisual, ela é diretora de arte, é arte educadora, enfim, são muitas e muitas coisas, além de ser, claro, artista plástica. A gente vai mergulhar nesse mundo e tem coisas muito mais interessantes. Ela tem um projeto chamado Mulheres Marias, que trata de empoderamento feminino. Seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista, Camila Rhodes. Oi, Eli, é um prazer estar aqui. E olha, gente, Rhodes, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa começar, e Rhodes não é exatamente o seu sobrenome, é Moraes. Conta essa história pra gente. O Rhodes, ele surgiu de um filme do David Lynch, que é um diretor que eu gosto muito, né, de cinema. E eu estava no começo da minha caminhada enquanto arte educadora, e eu comecei a dar aula para adolescente, e naquela época eles começaram a me seguir, querer ir atrás de mim na rede social. E eu falei, não, pelo amor de Deus, não vamos misturar as coisas, né? Então eu pensei num pseudônimo, e eu falei, preciso de um nome impactante, alguma coisa assim que traga essa força, né, da Camila, mas que tenha também um significado, né? E aí eu estava assistindo esse filme e apareceu essa personagem, Camila Rhodes, e eu gostei muito e adotei pra mim. Aí coloquei lá no meu Facebook e eles pararam de me achar. Só que aí meus amigos, artistas da cidade, começaram a me chamar de Rhodes pra lá, Rhodes pra cá, então acabou ficando eternizado. Aí hoje eu uso o Rhodes como o meu nome artístico. Legal. Bom, você é aqui de Guarulhos, né? Eu queria que você contasse pra gente como que a arte apareceu na sua vida, porque você é multiartista, né? E da cidade. Sim. Como que a arte apareceu na sua vida? Porque o que veio primeiro? A fotografia, as artes plásticas? Olha, as primeiras imagens que eu tenho de arte na minha vida, de referência, foram de uma tia minha, artista plástica. Eu lembro que eu ia para casa dela quando eu era criança e ela ficava ali com um gravadorzinho de voz, contando histórias, e ela imitava a voz de bruxa, então era muito teatral. E eu e os meus primos adorávamos ir para lá, passar as noites lá, né, ficar ali com ela, ouvindo as histórias. E tinha um quadro na sala dela que ela mesma pintou, que eram 2 cavalos, um preto e um branco. E eu passava horas olhando para ele. E ela me apresentou o universo do cinema, então ela me apresentou um filme que eu tenho até tatuado aqui, o Edward, Mãos de Tesoura. Eu me identifiquei muito com aquele personagem, então eu ficava pedindo para ela colocar repetidamente aquele filme, até que um dia ela me deu a fita. E quem me criou foi minha avó, né, materna. E ela um dia cansou também, de eu tanto pedir, ela falou, leva essa fita embora. Aí levei para casa e ficava pedindo toda hora para minha avó repetir, ela não aguentava mais e escondeu a fita. Nunca mais eu vi. Aí um certo dia eu tava assistindo Sessão da Tarde e passou esse filme, aí eu comecei a resgatar memórias, assim, então eu sempre fui crescendo com essa referência dentro de casa, assim, do meu convívio, né? Com a minha tia ali, artista, plástica, ela pintava, esculpia. E aí eu tive um interesse, assim, a princípio, por moda. Queria fazer faculdade de moda. Comecei a fazer faculdade de moda quando eu terminei a escola. Só que aí passou algum tempo, eu comecei a ter aulas de matemática dentro da grade, né? E aí eu falei, não é pra mim, eu sou de humanas, totalmente, não tem condições, assim, desistir da moda. Eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa. E aí eu parti para a faculdade de artes, porque na grade tinha fotografia. E eu falava, nunca vou ser professora. Eu vou sair daqui e vou ser fotógrafa, né? Aí foi uma grande ilusão da minha cabeça. Mas terminando a faculdade, ali eu já tive meus primeiros contatos com o pincel, né? Na verdade, na escola, minha tia me ajudou com alguns trabalhos plásticos. E já tive um destaque, assim, um olhar do meu professor de artes.
Então já tinha esse interesse, né? E aí dentro da faculdade eu fui expandindo esse universo. Então eu percebi que tinha o teatro, né? Tinha desenho expandido, comecei a desenhar bastante, pintar. E aí ali naquela época eu falei, eu preciso de uma identidade para minha obra. E aí foi então que eu conheci um grupo de grafiteiros da cidade e comecei a sair com eles para grafitar. Fiz alguns grafites, né, pela cidade, isso em 2008, mais ou menos. E desde então eu comecei a criar essa identidade, né? Então criei uma personagem que por muitos anos ela não teve olhos nem nariz, ela só tinha boca. Isso também intrigou bastante as pessoas durante muito tempo, né? E saindo da faculdade de artes eu comecei a trabalhar com cinema e fui trabalhar como produtora de locação. Fiquei um tempo até que não estava rolando muito, questão financeira mesmo. E aí eu fui dar aula, né? Virei professora, arte educadora e me apaixonei também por esse lugar, né, da educação. Fiquei 8 anos em sala de aula direto. Isso na rede pública municipal aqui de Guarulhos? A princípio eu comecei em escolas particulares. Fiquei 1 ano mais ou menos em escolas particulares. E enquanto isso eu tinha prestado concurso, né, para a rede municipal e passei. E aí nesse meio tempo eu fui chamada e desde então eu fiquei como arte educadora. Aí depois teve outras coisas disso, né, que foram se ramificando, né. Agora me conta também da fotografia, porque hoje você trabalha como fotógrafa da Secretaria de Educação, né? A Secretaria Municipal de Educação aqui da cidade. Sim. Então, como que foi o seu contato com a fotografia? Que você falou bastante do seu contato com a arte, Isso. né? Dentro da faculdade, eu comecei a aprender sobre fotografia analógica. Então, a gente passava horas ali fotografando, revelando. Trabalhamos com pinhole também, que é aquelas caixinhas de fósforo, com latas, né? Então, ali eu já me apaixonei. Antes disso, na minha infância, eu sempre era aquela criança que tinha uma câmera, que pedia pro meu pai, eu preciso. Eu estava em todas as festas de família com câmera, eu ia passar férias com os meus primos, eu estava com uma câmera, sempre registrando. Mas até então era só um registro, só que tinha já essa curiosidade, né? Esse lado desperto. E aí na faculdade, assim, abriu minha mente, minha cabeça. Depois da faculdade eu fui fazer uma pós-graduação em cinema e vídeo, e fotografia. E aí ali eu tive contato com uma matéria chamada Tendências da Fotografia Contemporânea. E ali foi quando eu comecei a entender o que eu queria da minha fotografia, né? Como que eu queria trabalhar a minha fotografia, que eu não queria fazer algo comum, queria uma coisa a mais. E durante o meu estar arte educadora, eu participei de um projeto foi premiado, né? Um projeto de autonomia com os alunos. E aí foi a equipe de comunicação da Secretaria da Educação foi lá fazer uma matéria com a gente. Eu vi que tinha um fotógrafo. E aí eu fiquei indo atrás dele, né? Falei, eu quero ver o que ele faz, como é que ele faz. E comecei, papo vai, papo vem. Eu perguntei pra ele, falei, como é que faz pra ser fotógrafa aí da secretaria, né? Aí ele deu risada, assim, ele falou, por que você é fotógrafa? Eu falei, eu faço uns negócios aí, né? Ele, deixa eu ver seu portfólio. Aí mostrei pra ele, na época era um Flickr, né? Mostrei pra ele, aí ele gostou, ele falou, nossa, você manda bem, né? Vou falar com o pessoal lá, quem sabe não te chamam. Aí nisso ficou uns 4, 5 anos, né? Já tinha até desistido, eu falei, não vai ser. E aí quando veio, hoje meu chefe, né, me mandou mensagem e falou, olha, a gente tá precisando de fotógrafo aqui, eu lembrei de você, nossa, demorei pra te achar, mas eu queria você. Tem como você vir aqui? Aí eu fui, ele fez uma pequena conversa comigo e aí me carregou pra lá. Desde então, tô lá. Eu tô lá desde 2019. Mas você trabalha só como fotógrafa ou também você manteve as aulas? Não, hoje só como fotógrafa. Eu fico lá e aí quando tem alguma pauta, né, dentro das escolas, continuo trabalhando na educação, trabalho para a educação, né, da cidade.
E continuo tendo contato com as crianças, com o ambiente escolar, com as demandas escolares. Você falou para mim que você não queria tirar fotos comuns, você queria colocar algo a mais. Quais são as suas referências, em termos mesmo de fotógrafos, técnicas? Olha, no começo assim, da minha caminhada, eu me apaixonei muito por uma fotógrafa chamada Mary Ellen Mark, que ela fotografava pessoas em situação de rua, pessoas, os marginalizados, né? Ela tem um trabalho bem documental. Em paralelo a isso, que é um trabalho que eu faço documental também, né? Dentro da secretaria. Em paralelo a isso, tem aquela coisa da direção de arte, né? Dos ensaios. E eu gosto muito da Annie Leibovitz. Ela é uma grande referência, assim, para mim. Ai, tinha uma outra, eu esqueci o nome agora, não vou lembrar. Mas são minhas duas grandes fotógrafas, assim, que eu me inspirei e me inspiro muito ainda, né? Bom, a gente abriu o programa com uma série de fotografias, né? Você estava tirando fotos aí baseadas numa canção, Sim. Né? Chamada aí de Tempestade Magnética, né? Do Will Carbônica, com Vitor Kali. Isso. Enfim, qual que é a abordagem, né? O que você estava tentando trazer ali naquelas fotos? Que tipo de informação? Então, o refrão da música, e ela é o subtítulo, se eu não me engano, da música, é Não Tem Wi-Fi. Então, eles chegaram me convidando, né? Falou, Cal, a gente quer fotos para divulgação da Tempestade Magnética, eu vou te mandar o som. E aí eu falei, mas o que vocês querem? Ele falou, aí é com você, eu sei que você sabe fazer. Eu falei, vocês estão arrumando pra minha cabeça, mas beleza. E aí eu entro num processo, eu ouço a música, eu ouço repetidas vezes no carro, no banho, no trabalho, né, na rua, na chuva, na fazenda, em todos os lugares. E aí eu vou trazendo referências de coisas que eu já assisti, de coisas que eu mesma já fiz, de trabalhos, né, que eu admiro, de pessoas. Então, nessa canção, eles falam de um mundo distópico, uma realidade onde acabou a internet do mundo, com uma tempestade solar, né? E essa música, se eu não me engano, o Will escreveu há muitos anos atrás. Nem tinha essas pautas, né? Então, é uma realidade muito próxima também. Parecia tão distante, mas hoje é muito próxima, né? E aí, na hora que eu comecei a ouvir, me veio referências como Matrix, Blade Runner, Mad Max, uma coisa assim, meio... O mundo tá acabando, né? Então, como que seria esse mundo sem Wi-Fi? E aí eu trouxe essa referência, pedi para eles usarem umas roupas mais cruas, porque um mundo que tá acabando, a gente não se preocupa tanto com a vestimenta, né? E eu queria dar ênfase aos personagens, a história do que os personagens queriam contar. Então a gente foi contando uma historinha mesmo, a gente partiu pro analógico, né? Vamos tentar aqui um sinal, captar um sinal, um telefone analógico aqui, aquela coisa sem celular, sem rede, né? Tentar contato com alguém lá fora, quem sabe, um outro planeta. E aí eles encontram, tanto é que a gente fez em 2 locações. Fizemos uma externa, ao ar livre, e uma interna numa loja que é cheia de coisas assim, antigas, bastante referência aos anos 90, né? E aí eles chegam nesse lugar e lá tem iluminação, e lá tem coisas para eles assistirem, tipo uma fita cassete, que hoje em dia a gente não tem mais contato, as crianças nem sabem o que é uma fita cassete, às vezes nunca viu, né? Então eu peguei toda essa narrativa, toda essa história, e a gente foi contando através das fotografias. E aí, né, pedi que eles fossem com essa vestimenta mais crua, e o restante a gente foi fazendo ali na hora, foi meio que uma performance, né? Eu peço para eles fazerem caras, vocês estão chegando agora nesse lugar, vocês descobriram, como que é? E aí eles vão entrando, né? E nisso eu tô fotografando. E aí eu falei, agora vocês vão colocar uma fita para vocês assistirem, vão ali na geladeira, pega alguma coisa para tomar. Aí agora vocês vão tirar esses milhares de cabos que vocês têm e vão cantar para eu fotografar, para eu fazer um show. Então você consegue unir a fotógrafa, a diretora de arte, a produtora audiovisual, você junta tudo. Tudo ao mesmo tempo. Bom, e a gente vai
tentar entender como que é esse tudo junto misturado, mas no próximo bloco, você que está acompanhando o programa com a gente, não saia daí porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, eu estou entrevistando hoje a multiartista guarulhense Camila Rhodes. Camila, você estava explicando para a gente sobre como que foi feito, né? Como que foi toda a produção, né? Das fotos ali do Tempestade, né? E eu acho que é muito legal saber um pouquinho, né? Desse universo da produção, como que são feitas as coisas, né? Do Tempestade Magnética. Mas eu queria saber, você tem fotos, fez ensaios com diversos outros cantores e artistas aqui de Guarulhos, né? Entre eles vou citar alguns, Baobá, Nino Oliveira, Elis Lucas, o João Marcos Vargas, que são artistas que já tiveram, inclusive, sentados aqui no Ponto de Vista, que já foram entrevistados, né? Se vocês quiserem assistir o programa, aproveitem, né? Tem informação sobre todos eles. Mas, assim, como que você foi conhecendo todo esse pessoal? Como que você chegou, né, nesse mundo dos artistas da cidade? Eu passei um período com uma depressão muito profunda e me resguardei por um bom tempo. Parei de produzir todo tipo de arte. Fiquei apenas como arte educadora mesmo ali naquele mundo, que foi muito bom para mim também. Sou muito grata, assim, da minha caminhada. Eu sempre falei que eu aprendi mais do que eu ensinei, né? Principalmente quando eu trabalhei com a EJA. E depois que eu consegui sair desse lugar da depressão, que foi um longo processo, eu reencontrei um antigo amigo de infância. E ele falou da efervescência que estava rolando na cidade enquanto os artistas, né? E ele estava com uma banda nova. E eu me interessei, ele falou assim, bom, vai ter um sarau, tal dia, vamos comigo? Eu falei, vamos. Ele falou, vai ter uns artistas guarulhenses. Não vai ser em Guarulhos, vai ser em Suzano. Mas a galera que vai se apresentar é guarulhense, vamos? Eu falei, vamos. E aí cheguei no sarau, teve uma apresentação do Vitor Cali, o Arley Noah, Mel Farago. E acredito que foram eles. Acho que o Juan Delas estava tocando para algum deles também, não me recordo muito bem agora. E ali eu me encantei. Eu falei, nossa, eu tava dormindo, onde eu tava, né? Tava enferrujada, assim, tava com pó. Tirei o pó, levantei, sacudi a poeira, dei a volta por cima. Falei, não, agora eu quero estar aqui. E aí, no mesmo dia, ele me levou para outro lugar, que é a finada Casa do Capote. Lá também tinha muitos movimentos, assim, culturais, independentes. E nesse dia tava tendo um show das Despejadas. E aí, naquele dia, eu conheci praticamente toda a nata ali de artistas guarulhenses e tava uma loucura. Eles estavam se apresentando todo final de semana. E eu falei, eu quero fazer parte disso. E aí eu fui me chegando, né, aos pouquinhos, ninguém me conhecia mais. Eu falei, vou aos pouquinhos entrando aqui. Só que eu queria estar com a minha câmera na mão, né? E aí comecei, registra aqui, registra ali. E aí eu chamei o João Marcos Vargas e a Joana Dark. Na época ela usava esse nome, hoje é a Dani Souza, né? Que é o nome dela mesmo. E eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa aqui. Vamos adentrar esse universo? Então a gente passou assim, foi uma tempestade de ideias que a gente ficou horas conversando sobre. Eles também estavam um pouquinho afastados, né? Era de uma outra época. Nós éramos, vamos dizer assim, os artistas um pouco mais antigos na cidade. E era uma galera muito nova, muito jovem. Na época tinha uma galera se apresentando de 16 anos, sabe? E a gente ficou encantado com aquilo. Falou, nossa, a gente que tá dormindo, vamos acordar. O papo vai, o papo vem, escreve aqui, escreve ali, fala e milhares de mensagens e falando todo dia. Vamos fazer o seguinte, a gente vai escolher um grupo de artistas, algumas pessoas, algumas bandas, para seguir esses artistas. E na época eu fiquei muito influenciada por um documentário da Annie Leibovitz, que ela, se eu não me engano, foi a primeira fotógrafa a seguir numa turnê com Rolling Stones. E ela passou, assim, dias, meses, anos com eles ali na caminhada. Então ela dormia e acordava com eles, registrando tudo que eles faziam. Não era só o show.
E aí eu tive essa sacada, eu falei, eu não quero pegar o artista só enquanto artista ali no momento do palco, porque o artista ele é uma construção imensa. Ele é tudo que o permeia, o dia a dia dele é muito rico. E aí a gente começou a adentrar esses espaços e escolhemos alguns grupos, né? As Despejadas, o Arara Saudita, a Mel Farago, na época o Arley Noah. E a gente catava as agendas de shows deles e falava, ó, Joana vai para esse lugar, que ela era a fotógrafa também, a Camila vai para esse outro e o João se divide, porque o João ele fazia um pouco da produção dos artistas também. Então ele vinha com essa ideia da maquiagem, da performance no palco, ele vinha com a ideia também da direção de arte. Então a gente montou esse grupo e cada um ia num canto. E aí nesse momento a gente começou a não dar muita conta, né? Porque sábado tem show das Despejadas e do Arley Noah. Então eu vou para um canto, você vai para o outro, tá? E aí a gente queria trazer mais esses artistas. Então a gente começou a fazer alguns ensaios em casa. Nessa época eu me mudei, fui morar com a Joana. A gente foi morar na casa, ela já morava, né? Na Casa Clã, que era um lugar também que produziu muita arte, muita cultura independente. E ali a gente falava, ó, se vocês precisarem de um lugar para ensaiar, vem para cá. Então eles acabavam ficando lá, era uma festa, eles ensaiavam, às vezes dormia por lá, então eu conseguia pegar fotos deles dormindo, assim. Então era uma coisa assim, do dia a dia mesmo. E a nossa ideia era não publicar, era para ser uma coisa atemporal. Então tem fotos até hoje que ninguém nunca viu, que elas são exclusivas, né? Então a gente não era aquela coisa líquida, que teve o show no sábado, segunda-feira a gente está publicando a foto. Era para ter esse caráter de atemporalidade, da gente ser exclusivo, assim, uma foto exclusiva, que às vezes nem o artista via. Vocês já transformaram isso tudo, todo esse material numa exposição? Já fizemos algumas na época, por enquanto tá guardadinho. A gente quer fazer algo, tentar algum edital mais para frente, para fazer uma exposição grande, porque são muitas fotos de verdade, assim, muita... O projeto Essência continua? Ele é eterno. Ele é eterno porque eu tô sempre fotografando os artistas, né, de Guarulhos. Então, as fotos que a gente viu, né, da tempestade magnética fazem parte dele? Tudo é essência. Você também participou de um outro projeto que a gente também tratou dele aqui numa entrevista que foi feita com o Juliano Lourenço, que é o livro Rebelião Marumomi, a arte apesar da maldição. O Juliano explica pra gente que maldição é essa, né? Não vou falar aqui agora. Não é spoiler. Mas como é que você também trabalhou como fotógrafa, também registrando, né, um pouco dos artistas Exato. que integram esse projeto. Qual que foi a proposta aí audiovisual no caso desse livro? Esse livro foi um convite, né, da Aline Fonseca, a Miojo. Ela falou, Mana, ó, a gente quer você como fotógrafa, explicou qual que era o projeto, né, e tal. Aí ela falou assim, e aí, né, a gente precisa de fotos dos artistas. E também precisamos de fotos do seu acervo do Essência. Se você tiver para me mandar, puder. Legal, porque ele acaba abordando muito daquela época, né? Tem, assim, 20 anos de história de arte e cultura independente, o livro, né? Então, tem bastante foto dessa época que eu fiz. E aí ela falou, aí eu falei, tá, mas e aí, o que você quer que eu faça? Aí ela falou, é com você. Tá, só que isso foi um marco pra mim, porque foi ali que eu entendi como que eu funciono nesse trabalho, como que eu construo essa narrativa. Foi um longo processo, porque foram 17 artistas que eu fotografei pro livro, fora as fotos que eu já tinha de acervo, né? E aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, não quero colocar as pessoas num fundo preto, um fundo branco e fazer um retrato comum. Que era isso, né, praticamente. Foi uma foto de livro. Né? Eu falei, não quero trazer a essência do artista. O que ele gosta, o que ele faz, qual foi... Já que a gente vai falar da cidade, então eu fiz um roteiro de perguntas, montei um grupo, fiz um roteiro de perguntas para cada artista, e eles foram me respondendo e colocando quais pontos da cidade que eram referência, tinham marcado eles, né? E aí dentro disso eu fui construindo essas narrativas. E aí
aconteceu o Rebelião Maromomi. Então, para cada artista, eu peguei um pouco da história, peguei um lugar que marcou em algum momento da vida e a gente foi construindo com os elementos que eles me trouxeram também. Então, foi um longo processo, assim, e trazendo essa essência de cada um, né? Ainda na fotografia, você tem um projeto, né, de empoderamento feminino chamado Mulheres Marias. Exato. Conta um pouquinho pra gente de onde que surgiu essa ideia, como que surgiu essa ideia e também do que se trata o projeto, que empoderamento é esse? Então, o Mulheres Marias, ele começou uma ideia. Quando eu saí da depressão, eu comecei a consagrar as medicinas da floresta, né? Comecei a consagrar a ayahuasca, que foi assim, que expandiu minha mente e abriu e mudou a minha vida. Eu sou, assim, realmente muito grata a essa medicina, assim, na minha vida, que foi o que me salvou, que me cura, que me traz, né, paz, clareza, discernimento. E aí eu comecei a participar de alguns retiros, entender um pouco mais sobre a espiritualidade. Eu era uma pessoa super ateia, assim, né? E aí comecei a ver coisas que eu não tinha como desver, né? Falar, não existe uma espiritualidade. Então, falei, bom, eu vou... E foi um processo, né? Até chegar no Mulheres Marias, tem toda uma história. Mas foi num retiro espiritual de uma amiga, né? Acabou virando amiga. Eu falei, tem uma proposta, posso aplicar? E eu expliquei para ela, falei assim, ó, eu queria trazer a fotografia como uma ferramenta de cura e reconexão com o feminino. Por quê? Porque durante a minha jornada, eu fiz muitos trabalhos comigo mesma, de autorretrato. E esses trabalhos de autorretrato foram o que me curaram, assim, de um reconhecimento com o meu corpo. São várias fases que a gente passa, né? Então, depois da maternidade, eu fiquei muito bagunçada, não entendia certas coisas, então eu queria me ver. E as fotografias me ajudaram nesse processo. Então, estávamos lá no retiro, e eu falei, eu tô com uma ideia assim, que já faz um tempo que tá martelando na minha cabeça, posso aplicar com essas mulheres? Ela falou, nossa, demorou, vamos sim. E aí chegamos, né, na cachoeira, falei, ditei a proposta, e eu falei assim, ó, a ideia, mas não necessariamente, é vocês ficarem nuas, despidas de qualquer marca, de qualquer coisa mundana. É você no seu natural, com o seu corpo é o seu templo. Então, eu fiz muitos autorretratos nua, para realmente me conectar com a minha essência feminina, né? E ali rolou, eu fiz umas meditações com as meninas, e aí quando vi, tinha mulher chorando, foi muito profundo, tocou muito na alma. E aí, desde então, eu comecei a fazer, levei para o Acre esse projeto, fiz com algumas mulheres lá, na força dessas medicinas também. Então, toda vez que eu faço, eu costumo dizer que não é um ritual que está sendo fotografado, é uma fotografia que está sendo ritualizada. Então, é uma fotografia ritualizada. Ela mexe com o seu mais profundo, com o seu íntimo, e tem muitas histórias, assim, muitas curas que acontecem nesse processo também. Que se repete, né? Você fez mais de uma vez já fiz algumas edições. E uma coisa que você falou e que me chamou bastante atenção, né? Você falou assim que te ajudou muito o fato de você pintar, enfim, desenhar nesse período, né, que você ficou em depressão. E recentemente você fez uma exposição, no final do ano passado, chamada Naturaleza, né? Você também lá atrás, no começo do programa, falou que você criou um personagem feminino que não tinha rosto. E eu também vi algumas imagens dessa exposição, que era justamente isso, né? Imagens de um feminino ali. Eu queria que você falasse um pouco para mim o que é o resultado, né, dessa exposição Naturaleza, que é a tua exposição como artista plástica. Sim. Mais recente, né? Eu comecei a ter a criação dessa personagem na faculdade e na época do grafite, que eu queria trazer uma identidade única para os meus desenhos, né? Criar uma personagem mesmo. E aí foi num sonho, assim, me veio uma mulher assim, só com a boca, assim, o cabelo cheio de borboleta e coisas, assim. Eu sempre tive muita intuição, assim, né? Muitas coisas vieram para mim durante os meus sonhos. E aí foi passando ao longo do tempo, eu fui fazendo essa personagem, fui aprimorando ela. E recentemente confluiu nessa exposição chamada Naturaleza, que tem a ver com esse meu processo espiritual.
eu fui para o Acre, né? Fiz alguns estudos com os indígenas lá, com essas medicinas também, passei por algumas dietas. E aí, quando eu voltei, eu não percebi, foi um processo muito inconsciente. E aí, só que depois eu entendi. Eu falei, cara, eu passei a vida toda, desde que eu pinto, né? Fazendo essas mulheres sem rosto, sem expressão, porque eu estava dormindo, eu estava com os olhos fechados. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar para dentro, isso se colocou para fora. Então, foi muito inconsciente, eu comecei a colocar olhos nas minhas pinturas. A princípio, não eram no rosto, eram em algum canto da tela. Conforme o meu processo do autoconhecimento foi acontecendo, eu fui despertando para essa vida mais espiritual, elas começaram a surgir com olhos. Então, foi muito natural, assim, foram visões que eu tive, né, insights, assim, sonhos, e aí começaram a aparecer. Então, eu levei essa proposta para essa exposição justamente por conta desse processo que foi inconsciente durante todo esse tempo. E aí eu entendi. Naquela exposição eu falei, agora faz sentido, agora eu tô enxergando as coisas, né? Tô tentando, né? A gente ainda tem muito trabalho ainda pela frente, mas os olhos bem mais abertos do que antigamente. Bom, a gente já está no final do programa. Eu só queria que você falasse, né, como você explicou toda essa experiência espiritual que você teve. Você tem você é produtora, né, do Produchama. Isso. Eu só queria que você explicasse o que é e contasse pra gente também se tem alguma coisa aí, alguma novidade, inclusive uma novidade artística, né? Mais um lado dessa multiartista. A Produchamas surgiu muito naturalmente dentro desses rituais, vou dizer assim, né? Rituais, cerimônias. A gente queria captar, desmistificar esse lado das medicinas, né? Da ayahuasca, para as pessoas que não conhecem mesmo esse lugar. Então a gente começou a fazer, como eu já frequentava muito esses rituais, eu tive uma caminhada assim de 2 anos direto com os irmãos Honey Queens, com os Cariri Chocó, né, os indígenas, bastante presente assim nessa caminhada, nesse processo todo meu. E eu, a princípio, via muita potência naqueles trabalhos assim. Eu falava, eu quero registrar isso, mas como registrar sem ser invasivo? Porque é um processo muito pessoal, é muito íntimo, né? Então a pessoa tá ali fazendo, a gente chama de limpeza, né? Às vezes tá vomitando, tá colocando pra fora ali uma coisa muito forte. E eu falava, tem que ter cautela com esse lugar, tem que ter cuidado. Então comecei a fazer um experimento com alguns trabalhos de alguns amigos, assim, mas com um respeito profundo pelo que estava acontecendo ali. E querendo contar essa história, querendo mostrar esse mundo para as pessoas, porque foi o que me ajudou, foi o que me curou. É um documentário, então? São documentários? São vários documentários e também tem bastante vídeos dos movimentos do rezo, da música medicina, né? Então a gente pega assim alguém que está tocando ali, fala, vamos fazer um vídeo. Então a gente coloca lá e quer ajudar esse pessoal também, cada um ter seu material, né? E para terminar, né? Última pergunta. Você está entrando em algo novo, que é a tatuagem, né? Fala Isso. aí se tem alguma novidade girando em torno da tatuagem também. Sim, comecei a tatuar recentemente, apesar da tatuagem ser um universo muito reconhecido, assim, por mim, muito amado, né? Mas que eu nunca tinha tido contato mesmo de fazer, então comecei a aprender recentemente, meu companheiro, né? Ele me ensinou, tem me ensinado, ele é maravilhoso, assim, no que ele faz. Então, de lá pra cá, de pouco tempo, assim, de uns 6 meses pra cá, eu comecei a me dedicar a esses estudos também, né? Muito familiar pra mim, tá ali desenhando. E aí a gente vai agora, no começo de julho, vamos abrir um estúdio de fotografia, tatuagem, um santuário das artes, na verdade, né? E a gente faz de tudo um pouco, grafite, pintura, fotografia, tatuagem. Então a gente tá unindo tudo. Mais pra frente a gente pensa numa marca de roupa também. Então
É o que a gente sabe fazer, né? É o que vai acontecer aí. Enfim, é trabalhar com arte, né? Trabalhar com arte. Camila, obrigada pela entrevista, pelas histórias, conhecer um pouquinho mais de uma artista, uma multiartista guarulhense. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, gratidão pelo convite. Eu agradeço você também, telespectador internauta, que ficou com a gente aí acompanhando o programa, e convido a você a assistir às nossas próximas edições. Até lá!